Meu marido engravidou a chefe dele e esperava que eu criasse o filho. O meu nome é Eliana. Tenho 52 anos. Sou paisagista. A minha vida é criar harmonia, onde só existe mato e caos. Eu gosto de silêncio, de vinho bom e de contas pagas em dia. Os meus filhos já são adultos, criados, fora de casa. Eu estava pronta para viver a minha fase dourada, viajar, ler, dormir até tarde. Mas o meu marido, o Rogério, aos 55 anos, decidiu ter uma crise de adolescência tardia. Ele se envolveu com a chefe dele, uma mulher de 38 anos, dona de um império de tecnologia. Até aí, problema dele. Eu já estava preparando o divórcio em segredo, mas ontem à noite ele chegou em casa com um projeto de vida. A chefe está grávida. E como ela não quer estragar o corpo nem a carreira, o Rogério teve a brilhante ideia de sugerir que eu, a esposa traída, criasse o filho bastardo dele no meu quarto de hóspedes, transformando a minha casa numa creche de luxo, enquanto eles continuavam a brincar de executivos de sucesso. Ele disse: Eliana, pense bem, você nasceu para ser mãe, e a Bárbara vai ser generosa, vamos viver como reis. Eu não gritei, eu não quebrei pratos. Eu sou uma mulher madura, eu sei que a vingança é um prato que se come com talheres de prata. Eu sorri e disse: que proposta moderna, Rogério. Vamos discutir os valores num jantar com a Bárbara? O que aconteceu naquele jantar não foi uma negociação, foi um massacre corporativo. Se querem saber como eu transformei uma proposta indecente na minha carta de alforria milionária, fiquem comigo, porque a conta chegou. E foi cara. Deixem-me contextualizar o terreno onde essa erva daninha cresceu. Eu e o Rogério estamos casados há 30 anos. Construímos uma vida confortável. Eu tenho o meu escritório de paisagismo, que vai muito bem, obrigada. Ele trabalha como diretor de relacionamento numa empresa de tecnologia. O Rogério sempre foi vaidoso. Mas quando fez 50 anos, a vaidade virou obsessão. Começou a pintar o cabelo de acaju, que fica ridículo no sol. Comprou roupas de marcas que só meninos de 20 anos usam e começou a falar em disrupção e mindset. Ele tornou-se aquele tiozão que quer ser jovem à força. Ele olha para o espelho e vê um garoto. Eu olho e vejo um homem que precisa de óculos para ler o menu. Há um ano, ele começou a trabalhar para a Bárbara, uma CEO de 38 anos, herdeira de uma fortuna em software. A Bárbara é aquele tipo de mulher que acha que o mundo é um aplicativo onde ela clica e as coisas aparecem. Ela é fria, eficiente e trata as pessoas como recursos. Ela não tem amigos, tem networking. O Rogério ficou deslumbrado. Ele chegava em casa falando da Bárbara como se ela fosse uma deusa. Eliana, a Bárbara é visionária. Ela movimenta milhões numa manhã. Eu sou o braço direito dela. Braço direito. Sei, eu percebi os sinais. Os jantares de negócios que iam até as 2 da manhã. As viagens de fim de semana para conferências em resorts de praia. O cheiro de perfume cítrico caro. Joe Malone, eu reconheci, nas camisas dele. Eu não sou estúpida. Eu sabia que estava sendo traída, mas, aos 52 anos, a gente avalia o custo-benefício da guerra. A nossa casa é linda, herança da minha família que eu reformei. A minha vida social é ótima. Eu estava à espera do momento certo para o confrontar e pedir a separação de forma civilizada, sem perder o meu patrimônio. Eu não queria escândalo. Queria paz e a minha parte em dinheiro. Só que a paz acabou quando o teste de farmácia da Bárbara deu positivo. Rogério chegou em casa na terça-feira passada. Eu estava na estufa, no fundo do quintal, cuidando das minhas orquídeas raras. É o meu santuário. Ele entrou eufórico, com uma garrafa de champanhe na mão. O rosto dele brilhava de suor e excitação. Eliana, amor, tenho a notícia do século. A nossa vida vai mudar. Eu continuei a podar uma folha seca. Ganhou na loteria, Rogério? Ou foi demitido e está em negação? Melhor. Ele serviu 2 taças, derramando na minha bancada de trabalho. A Bárbara está grávida. Parei com a tesoura no ar. Olhei para ele. A sua chefe está grávida. E por que é que isso é motivo de champanhe na minha casa? Ele sorriu, aquele sorriso de vendedor de carros usados que tenta vender um carro batido como novo. Porque o filho é meu, Eliana. Eu vou ser pai de um herdeiro de um império tecnológico. Eu pousei a tesoura devagar. Respirei fundo o cheiro de terra molhada para não cometer um crime passional. Você engravidou a sua chefe? E veio contar-me a rir? Você quer o divórcio agora ou espera eu lavar as mãos para assinar? Divórcio? Ele arregalou os olhos ofendido. Não, Eliana. Você não está entendendo a visão macro. O divórcio seria um erro estratégico. Ele puxou um banco e sentou-se à minha frente, com a empolgação de um maníaco. Escuta, a Bárbara não quer ser mãe. Ela detesta a criança. Diz que atrapalha o sono, as viagens, o corpo. Ela pensou em resolver, mas eu convencia a ter. É o meu sangue.
É a minha chance de entrar para a família dela de verdade. Parabéns, Rogério. Vai lá ser pai solteiro. A porta é serventia da casa. Leva as suas roupas de garotão. Não! Aí é que entra o pulo do gato. Ele tentou segurar a minha mão. Eu puxei de volta como se ele tivesse lepra. Eliana, você é a melhor mãe do mundo. Você criou o Lucas e a Mariana tão bem. Você tem o dom. A casa é grande, os quartos estão vazios desde que eles saíram. Eu comecei a sentir um zumbido no ouvido. O mundo parecia estar a girar ao contrário. Rogério, onde é que você quer chegar? A proposta é a seguinte. A Bárbara tem o bebê. Nós trazemos o bebê para cá. Você cria, como se fosse nosso. Ou como se fosse uma tutoria de luxo. A Bárbara paga tudo. Babás, escolas internacionais, viagens. E ela paga uma mesada generosa para nós mantermos o padrão de vida. Eu continuo a trabalhar com ela e a dormir. Ficou implícito. Mas volto para casa toda a noite para ser o pai de família. Ele encostou-se no banco, triunfante. É o melhor dos dois mundos, Eliana. Dinheiro infinito, uma criança para alegrar a casa e nós dois juntos no topo. Eu sou um gênio, não sou? Eu olhei para aquele homem, cabelo pintado, sorriso falso, alma pequena. Ele estava a propor que eu fosse a ama seca do filho da amante dele, em troca de dinheiro, enquanto ele vivia um romance com a chefe e posava de marido em casa. Ele queria um harém financiado. A minha vontade era espetar a tesoura de poda na perna dele. Mas a Eliana de 52 anos não age por impulso. A Eliana de 52 anos planeja. Eu lembrei-me que a casa, apesar de ser herança minha, teve reformas pagas por ele. Que tínhamos investimentos juntos. Se eu pedisse o divórcio agora com raiva, ele ia brigar por cada centavo e ia usar o dinheiro da Bárbara para contratar advogados caros. Eu precisava ser mais esperta. Eu precisava destruir a fonte do poder dele. Rogério, eu disse, suavizando a voz e forçando um sorriso enigmático. Isso é inusitado. É disruptivo. Ele corrigiu, adorando a palavra. Disruptivo, certo. Mas é uma responsabilidade enorme. Eu preciso ouvir da boca da Bárbara. Preciso entender os termos financeiros. Eu sou uma profissional, Rogério. Não trabalho sem contrato. Claro, ela quer falar com você. Ela admira a sua discrição. Ótimo. Eu levantei-me e limpei as mãos no avental. Marque um jantar. Aqui em casa. Sexta-feira. Eu faço o seu prato favorito. Pato com laranja. Vamos discutir o contrato de gestão infantil. Ele saiu aos pulos para ligar à amante, achando que tinha ganhado na loteria. Eu fiquei na estufa. Peguei o celular. Liguei para 2 pessoas. Primeiro, para o Dr. Mendes, o meu advogado tubarão. Segundo, para o Roberto. O Roberto é contador. E por uma coincidência divina que só o universo provê, ele faz a auditoria externa da empresa da Bárbara. E ele é meu amigo de infância. Estudamos juntos no primário. Roberto, eu disse, preciso de um favor urgente. Preciso que você venha jantar aqui em casa na sexta. E traga aquela auditoria preliminar sobre a diretoria de marketing do Rogério. Sim, aquela dos desvios que você me comentou em segredo. É hora de abrir a caixa de Pandora. Sexta-feira, 20 horas. A minha casa estava impecável. Flores frescas, arranjos que eu mesma fiz, com lírios brancos e algumas plantas carnívoras discretas no centro da mesa, para dar o tom subliminar. Mesa posta com a baixela de prata e taças de cristal. O Rogério estava nervoso, ajeitando a gravata borboleta. Sim, ele usou gravata borboleta em casa. Eliana, o pato está perfeito. A Bárbara é exigente. Ela só come comida orgânica. Está divino, querido. Relaxe. O veneno está só na conversa. A campainha tocou. A Bárbara entrou. Ela é bonita, não vou negar, mas tem uma beleza fria, plastificada, alta, magra, vestida com um terninho branco impecável e sapatos de sola vermelha que custam mais que o meu carro. Ela olhou para a minha casa como se fosse um museu curioso de gente comum. Boa noite, Eliana. O Rogério fala muito dos seus jardins. Ela disse, sem me estender a mão. Boa noite, Bárbara. Obrigada. Entrem. O jantar está servido. Logo atrás, chegaram os meus convidados, surpresa. O Dr. Mendes, de terno e gravata, com a sua pasta de couro gasta. E o Roberto, com uma pasta de arquivo debaixo do braço e um sorriso de quem sabe o final do filme. O Rogério empalideceu. O copo de uísque tremeu na mão dele. Eliana, quem são eles? Não era um jantar íntimo? Ah, queridos, o Dr. Mendes é o meu consultor jurídico. E o Roberto vocês conhecem, né? Auditor da sua empresa, Bárbara. A Bárbara franziu a testa, reconhecendo o contador. Roberto, o que faz aqui? Estamos no meio de uma auditoria na empresa. Jantar entre amigos, eu disse, sorrindo docemente.
Já que vamos discutir um negócio tão complexo como a criação de um herdeiro e a fusão de famílias, achei prudente ter suporte técnico e jurídico. Vamos para a mesa? O jantar foi tenso. O pato estava delicioso, mas ninguém comia com gosto, exceto eu e o Dr. Mendes, que parecia estar num espetáculo de comédia. A Bárbara bebia vinho caro, o meu vinho de guarda, e olhava para o relógio a cada 2 minutos. Então, Eliana, ela começou, impaciente, limpando a boca no guardanapo de linho. O Rogério disse que você é uma mulher prática. Vamos direto ao ponto. Eu estou grávida. Não tenho tempo para isso. O Rogério disse que você adora crianças e está com o ninho vazio. Eu estou disposta a pagar bem para resolver esse problema logístico. Ela falou do filho como se fosse um problema de logística. Um pacote da Amazon que foi entregue errado. Quanto? Perguntei. Calma. Cubro todas as despesas da criança, claro. E ofereço uma renda mensal de R$ 20.000 para você administrar a casa e o bebê, livre de impostos. O Rogério continua como meu diretor com o salário dele e dorme aqui, ocasionalmente. O Rogério sorria, balançando a cabeça como um boneco de mola. 20 mil, Eliana. É muito dinheiro. Você pode reformar a estufa? Eu olhei para o Dr. Mendes. Ele abriu a pasta devagar. Tirou um documento encadernado com capa preta. Proposta interessante, senhora Bárbara. Eu disse. Mas eu fiz os meus cálculos. Aqui está a minha contraproposta. Chama-se Orçamento para Prestação de Serviços de Maternidade Terceirizada e Gestão de Danos Morais. Entreguei o documento a ela. A Bárbara leu. Os olhos dela arregalaram-se. Você está louca? Ela gritou, perdendo a pose. Você quer a escritura total da casa? Um fundo de previdência de 2 milhões. E 50% das ações do Rogério na minha empresa como garantia? A casa já é minha por herança, mas o Rogério tem parte nas benfeitorias. Eu quero a parte dele. Agora, como garantia de que não serei despejada quando vocês se cansarem de mim? E sobre as ações? Eu olhei para o Roberto. Roberto, por favor, esclareça a situação acionária do meu marido. O Roberto limpou a garganta, abriu a pasta dele e tirou uma planilha colorida. Senhora Bárbara, o Rogério não tem ações. Ele é um funcionário CLT. E segundo a auditoria que finalizamos hoje à tarde, ele não é exatamente um diretor. A Bárbara olhou para o Rogério. Como assim? Ele é registrado como diretor, mas as métricas dele são inexistentes. E tem mais. O Roberto empurrou a folha para ela. Ele está desviando verbas do departamento de marketing há 6 meses. Notas frias de consultoria de imagem, jantares caros lançados como reunião com cliente, aluguel de carros de luxo. O total do desvio chega a R$ 200 mil. A sala ficou gelada. O ar-condicionado parecia ter descido para 0 grau. A Bárbara virou-se para o Rogério lentamente. O olhar dela não era mais de amante. Era de chefe que acabou de descobrir um rombo. Você está roubando a minha empresa para pagar de rico? O Rogério começou a suar em bica. O cabelo pintado parecia estar derretendo. Não, é mentira. É intriga da auditoria. Eu sou o seu braço direito. Eu investi na nossa imagem. Você é um ladrão, ela sibilou. E você disse que tinha ações em outras empresas? Que era investidor anjo. Você disse que a Eliana era uma velha submissa e falida que dependia de você. Eu ri. Uma risada gostosa, de quem está a ver o circo pegar fogo da arquibancada VIP. Pois é, Bárbara. A velha aqui sabe fazer contas e sabe fazer dossiês. O Dr. Mendes colocou outro papel na mesa. Isto é um pedido de divórcio litigioso, com provas de adultério, fotos de vocês dois e tentativa de estelionato emocional. E isto, ele apontou para o Roberto, é o relatório que vai ser enviado ao conselho da sua empresa amanhã, Bárbara. A menos, claro, que a gente chegue a um acordo aqui. Se esse escândalo vazar, as ações da sua tech caem amanhã de manhã. A Bárbara é uma mulher de negócios. Ela não tem coração. Tem uma calculadora no peito. Ela percebeu na hora que estava num beco sem saída. Se o escândalo dos desvios e do caso com o funcionário vazasse, ela teria problemas com os acionistas. E ela percebeu que o Rogério era um peso morto, um golpista barato. Ela levantou-se. Arrumou o blazer. Rogério, você está demitido. Por justa causa. O Rogério caiu de joelhos. Literalmente. No meu tapete persa. Bárbara, não. Eu te amo. E o nosso filho? O nosso projeto? Filho? Ela riu. Seca. Eu vou para a Suíça amanhã. Numa clínica discreta. Resolver isso. Não vai haver filho nenhum. Você acha que eu ia ter um filho de um ladrão de 5ª categoria que rouba a própria empresa para comprar terno? Eu só estava considerando ter porque você disse que a sua esposa cuidaria de graça e que você tinha patrimônio para o futuro. Mas você é um falido. Ela pegou a bolsa Chanel. Olhou para mim com um misto de ódio e respeito. Eliana, os meus parabéns. Você é a única profissional nesta sala. O seu pato com laranja estava ótimo.
O Roberto vai receber o cheque da restituição dos desvios amanhã. Não me envolva no seu divórcio. E saiu. O barulho dos saltos dela no piso de madeira foi o som da guilhotina a cair no pescoço do Rogério. Ficamos eu, o Rogério, no chão, a chorar feito criança, o Dr. Mendes e o Roberto. O Rogério olhou para mim com aquela cara de cão abandonado que ele ensaiou a vida toda. Eliana. Ela é um monstro. Eu fui seduzido. Eu fui vítima. Ela me usou. Você me perdoa, né? A gente tem uma história. 30 anos. Eu volto para casa. Eu esqueço tudo. Eu levantei-me. Caminhei até ele. Ele abriu os braços esperando o acolhimento da mãezona. Eu olhei para ele de cima. Rogério, levanta. Você está sujando o meu chão com essas lágrimas de crocodilo. Ele levantou-se, trêmulo, limpando o nariz na manga do terno caro. Vamos conversar, amor. Eu errei, mas eu posso consertar. Eu volto a estudar. Eu arranjo outro emprego. A gente viaja. Rogério, você tem 55 anos. Você acabou de ser demitido por roubo. O seu nome vai para a lista negra do mercado. Você não tem onde cair morto. Mas eu tenho você. A gente tem essa casa. Não, eu sorri. Eu tenho essa casa. Fui até o aparador da sala de jantar. Abri a porta e tirei 2 malas grandes que já estavam prontas. Eu tinha feito as malas dele de tarde, enquanto ele estava no banho a cantarolar. As suas roupas estão aqui. As suas coleções de relógios falsos também. O carro. Bem, o carro estava no nome da empresa da Bárbara, então acho que você vai ter que chamar um Uber. O guincho da empresa dela deve estar chegando. Você está me expulsando? Agora? À noite? Para onde eu vou? A vaga de babá foi preenchida, Rogério, pela minha liberdade. E a vaga de marido está vacante para a reforma completa. Tchau, querido. Vai para a casa da sua mãe. Ela sempre disse que eu não cuidava bem de você. Agora ela pode cuidar. O Dr. Mendes abriu a porta da rua. O Rogério tentou argumentar. Tentou gritar que a casa era dele. Não era regime de separação total de bens, graças ao meu pai inteligente. Mas quando o Roberto disse que já tinha chamado a segurança do condomínio para escoltar um invasor, ele percebeu que tinha perdido. Ele pegou as malas, arrastando-as com dificuldade. Você vai morrer sozinha, Eliana. Ele gritou da calçada, no escuro. Ninguém quer uma velha de 50 anos. Você vai se arrepender. Eu fui até a porta. O vento da noite bateu no meu rosto. Rogério, eu prefiro morrer sozinha no meu jardim, bebendo o meu vinho, do que morrer de desgosto cuidando de um homem criança que não sabe o valor que tem em casa. Bati a porta. Passei a tranca. 2 vezes. Voltei para a sala. O doutor Mendes e o Roberto estavam a servir-se de mais vinho. Aceitam uma sobremesa? Perguntei. Tenho mousse de chocolate com pimenta. Com certeza, disse o Roberto levantando a taça. E Eliana, sobre morrer sozinha. O meu divórcio saiu o mês passado. Se você precisar de alguém para ajudar a podar as roseiras no fim de semana, ou para jantar sem falar de negócios. Eu olhei para o Roberto. Cabelos grisalhos, sorriso honesto, olhar de quem me conhece desde os 10 anos. Eu sorri. Um sorriso real. Vamos com calma, Roberto. Primeiro o mousse, depois as roseiras. Mas o sábado está livre. 6 meses passaram. O processo contra o Rogério corre na justiça. Ele perdeu tudo. A Bárbara processou-o até a alma. Ele mora num quarto alugado na periferia. Trabalha como motorista de aplicativo, com um carro alugado, e vive a mandar-me e-mails a pedir perdão e dinheiro emprestado. Eu criei um filtro no e-mail. Tudo o que vem dele vai direto para o lixo. A Bárbara nunca teve o filho. Continua rica, fria e sozinha no topo da torre de marfim dela. Eu estou aqui no meu jardim. As minhas orquídeas nunca estiveram tão bonitas. A casa está silenciosa. Mas é um silêncio de paz, não de solidão. É um silêncio perfumado. O Roberto tem vindo aos sábados, ajudar no jardim. A gente bebe vinho, ouve jazz, conversa sobre livros. Ele não pinta o cabelo. Ele assume os cabelos brancos e as rugas. E ele me olha como se eu fosse uma obra de arte rara, não uma mobília velha que se troca. Ainda não é namoro, é jardinagem. Estamos cultivando algo, sem pressa. Sabe, mulheres? A sociedade diz que depois dos 50 nós somos invisíveis, que o nosso prazo de validade expirou, que temos de aceitar qualquer coisa para não ficar sozinhas, que temos de perdoar traição, engolir sapo, criar filho de amante para segurar homem. Mentira. Depois dos 50 é quando a gente fica perigosa, porque a gente já não tem paciência para mentira. A gente conhece o nosso valor e, o mais importante, a gente tem o nosso próprio dinheiro e bons advogados. Não tenham medo de ficar sozinhas. Tenham medo de ficar mal acompanhadas, carregando peso morto. O meu jardim está florido. E a erva daninha? Bom, essa eu arranquei pela raiz e joguei no lixo orgânico. Se você gostou de ver a babá de luxo apresentando a conta e dando a volta por cima, deixa o like, se inscreve no canal
E comenta aqui embaixo: jardineira não cuida de erva daninha. Um brinde à maturidade.